Nós vamos falar aqui sobre esse primeiro capítulo da nossa apostila hoje, que é sobre fundamentos do design instrucional. Então, esse primeiro capítulo ele vai falar um pouco sobre como que foi a história do design instrucional e depois a gente adicione mais alguns detalhes. Então, primeiro só passando aqui sobre aquilo que a gente já tinha comentado na última aula, né? Então, com o crescimento do EAD, o design instrucional ganhou muito relevo, muita importância. Então, o que ele faz? O design instrucional, ou seja, o designer, que é o profissional, seria fazer o design, que é o processo. Então, a gente usa esse termo DI, né, para poder identificar justamente o design instrucional, que é o profissional que vai atuar nessa área, como a gente comentou, de trabalhar principalmente com a parte de construção de materiais didáticos, construção de toda a linha, vamos dizer assim, a linha construtiva que um curso de ensino à distância vai seguir quando ele for fazer a sua apresentação lá para os alunos, né? Então vamos comentar aqui um pouco sobre o histórico do design instrucional, né? Então a gente vai pegar aqui o que seria, quando que esse termo surgiu. Então ele começou a surgir na Segunda Guerra Mundial, quando um grande número de psicólogos foi chamado para os Estados Unidos para realizar pesquisa e desenvolver materiais de treinamentos com fins militares. Então, sim, a maioria das informações que a gente tem aí de evoluções da humanidade, a gente tem sempre envolvidos talvez alguma coisa relacionada às guerras, né? Então, design institucional também parece que foi nesse sentido. E aí o design institucional promovia treinamentos com base no behaviorismo de Gaminet, Briggs e Skinner, e a gente guarda essa relação até hoje, porque lembra mais ou menos da ideia que a gente fala de instrução programada. Então, quando a gente fala lá sobre construir o design institucional, o que a gente está imaginando é construir toda a linha formativa daquele aluno. Então, seria mais ou menos essa ideia de instrução programada. Você tenta definir os passos que vão ser utilizados para fazer aquele ensino daquele aluno durante lá. Então, a gente incorporou algumas teorias de aprendizagem que são bastante conhecidas, principalmente nessa área de educação, né? Piaget, Vygotsky, para poder fazer um incremento do design instrucional. E a tradução do termo instrucional usa para apenas, com o uso feito do termo pelos norte-americanos, é ensino e não apenas instrução. Que apesar de alguns autores considerarem que instrução faz parte do ensino. Então, assim, é importante a gente ter essa separação, né? Porque muitos livros não usam a expressão design instrucional, somente com a publicação das obras de Filatro, que o termo voltou a ser utilizado no Brasil. E Filatro foi uma das autoras bastante importantes aí quando a gente fala sobre design instrucional, muita referência está nas obras de Filatro que foram publicadas aí. Compreender de que forma as tecnologias de informação e comunicação, que são as TICs, contribuem para o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem vai representar justamente a oportunidade de redescobrir a natureza ímpar e criativa da educação no processo de desenvolvimento humano social. Então, quando a gente fala aqui que, no caso, as tecnologias de informação e comunicação elas mudam o ensino, a gente pode pensar muito no design instrucional como sendo voltado para cursos de ensino à distância, mas a gente inclui aqui não apenas cursos de graduação, pós-graduação, igual a gente está comentando na nossa disciplina, mas também diversos cursos diferentes. Quando você pega lá treinamentos empresariais, esse tipo de informação, geralmente muitas dessas informações podem ser utilizadas e podem ser construídas baseados em materiais assíncronos. Então, o papel do designer instrucional ele é muito importante não apenas na área, vamos dizer assim, acadêmica, mas também na área profissional, quando empresas precisam fazer cursos, precisam fazer treinamentos, capacitações, integrações de novos funcionários, tudo isso pode ter bastante material que pode ser preparado e construído, né? Antes mesmo, sem a necessidade de ter uma pessoa 100% focada para fazer toda essa parte de ensino. Então, o campo de ensino do design institucional, né, que seria como o planejamento, desenvolvimento e utilização sistemática de métodos, técnicas e atividades de ensino para projetos educacionais apoiados por tecnologia. Então, é aquilo que eu comentei na última aula também. Quando a gente fala de design institucional, a gente está falando de um profissional extremamente voltado para a área pedagógica, mas também extremamente voltado para a área de tecnologia.
por isso que eu acho que essa disciplina se encaixa tão bem aqui no curso de licenciatura em computação, justamente porque ele atinge os dois principais públicos, né? Vocês estão trabalhando tanto na área pedagógica quanto na área de tecnologia, de informática, então é uma disciplina que se encaixa bem aí em toda essa parte aí do design instrucional. Então, com o crescimento do ensino à distância, o design instrucional voltou a ser requisitado em larga escala. Hoje a gente tem vários cursos, desde curso de extensão, pós-graduação, voltados para a área de design instrucional, e aí o curso que foi baseado nessa disciplina, no caso, também é um deles. Na época que a design instrucional foi criada, as tecnologias disponíveis eram diferentes das tecnologias que a gente tem hoje. Então, se a gente pensar lá, antigamente a gente não tinha tantos recursos, a gente não tinha tanta informação sendo transitada pela internet, então você tinha algumas limitações que hoje cada vez mais vão sendo rompidas devido à evolução tecnológica que a gente vai tendo. Funções do design instrucional. Então a gente está pensando aqui agora o que o design instrucional funciona, e aí a gente pode comentar que seria mais ou menos pensando nesse diagrama de Venn aqui da teoria dos conjuntos. Então ele precisa de ter a parte aqui de ciências humanas, que é aquilo que a gente fala tudo de pedagogia e psicologia. Então psicologia do comportamento, do desenvolvimento humano, social e cognitiva, que é onde ele tenta entender e tenta conseguir montar materiais e audiobooks e qualquer disponibilidade que atendam o maior número de alunos, que tenham a maior distinção de qualidade possível. Então, quando você pega no curso de ensino à distância, você tem diferentes alunos, cada aluno na turma tem uma característica, tem um meio social que ele está inserido, tem uma profissão diferente, tem classe social diferente, tem condições de acesso diferentes, e você conseguir condensar todas essas diferenças e pensar no material o mais homogêneo e o mais efetivo possível, vem tudo dessa parte de ciências humanas aqui que o designer instrucional atua. Além disso, você tem aqui as ciências da administração, que envolvem comunicações, mídias audiovisuais, gestão da informação, ciência da computação. Então, a parte aqui que, vamos dizer assim, que envolve tecnologia de informação, que envolve produção de material didático, ficaria nessa parte aqui de ciência da administração. Então, combinar mídias, combinar gestão da informação, como essas informações vão ser disponibilizadas, qual vai ser o formato da página do Moodle que a gente vai utilizar para o curso, vai ser dividido em etapas, em módulos, como que vão ser feitas a distribuição de pontuação desses módulos, como que vão ser feitos os chats, tudo isso faz parte dessa parte de ciência da informação, ciência da administração, e aqui embaixo a gente tem a ciência da informação, que são abordagem sistêmica, gestão de projetos e engenharia de produção, porque lembra, a gente discutiu na última aula que o design instrucional ele se baseia muito no modelo ADE, que ele é como se fosse um processo contínuo que parece bastante com uma esteira de produção. Então, por isso essa parte de gestão de projetos, abordagem sistêmica, sempre baseada em métricas, em resultados, não em achismo. A gente trabalhar aí com engenharia da produção para poder fazer a definição clara dos processos e das etapas que cada uma dessas atividades vai ser feitas, é essa parte da ciência da informação. E aí quando a gente pega e combina características de todas essas três áreas, a gente tem aqui no centro o design instrucional. Então pode parecer vamos dizer assim, uma profissão simples, mas é uma profissão que exige uma carga de estudos e uma carga de capacidades bastante elevada. Por isso que é tão requisitado hoje em dia com a parte de evolução do ensino à distância. Então, obviamente, dependendo da instituição que o design instrucional atuará, suas funções podem ser variadas. Então, a gente tem aqui tem uma história em quadrinhos aqui, nesse caso, né, que eu acho que a gente pode pular aqui, esse aqui não tem. E aí a gente fala aqui justamente essa parte que o design instrucional não é o único tipo de profissional do qual se espera que domine áreas de conhecimento diferentes. Esse perfil de formação é cada vez mais presente. Então, isso aqui eu acho que é muito importante a gente deixar claro, né, que o perfil multifocado vai ser cada vez mais comum. E aí a gente tem aqui algumas das informações que o pessoal lá do Espírito Santo, eles têm esse curso de ensino à distância também, e eles falaram aqui os principais pontos que eles acreditam que seja importante que o design instrucional tenha. Então, a primeira parte é estabelecer um cronograma para planejamento e execução de um projeto pedagógico. Então, esse aqui
Quando a gente pega lá, por exemplo, no início do semestre, a gente foi lá, pegou o curso de licenciatura em computação, foi a aprovação do PPC dele, vamos começar a aplicar. Então, no início do semestre, a gente tende a analisar e olhar quais são as disciplinas que vão ser disponibilizadas nesse semestre. Vocês podem ver que cada semestre vocês têm as disciplinas diferentes. Qual vai ser a ordem dessas disciplinas? Então, quais vão ser as disciplinas que vão andar em paralelo? Que aqui na UAB elas ocorrem, pela metodologia que eles levantaram, ocorrem sempre divididas, entre aspas, entre 4 trimestres, vamos dizer assim, né? Que são 3 ou 2 disciplinas na primeira metade, mais 3 na segunda metade. E depois que a gente tem isso definido, quais vão ser as datas dos encontros presenciais? O que a gente tem de atingir até cada uma dessas disciplinas? Quais vão ser as atividades entregues? E enquanto está executando, quando a gente vai disponibilizar um novo módulo? Quando que as atividades vão ser disponibilizadas? Quando que vai fazer alguma correção em algum conteúdo? Uma disponibilização numa biblioteca? Então, assim, tudo isso tem de ser pensado antes mesmo da iniciação do curso. Então, esse planejamento e execução é um papel crucial aí do design institucional. Obviamente, tem alguns professores que já têm a capacidade de ir lá e fazer alterações no Moodle, disponibilizar materiais, mas nem todos fazem. Então, quando a pessoa, seja porque não faz, seja porque ela não tem uma capacitação, talvez com a utilização do Moodle, quem vai fazer toda essa execução e todas as postagens lá dentro é o designer institucional. Depois o segundo, conhece os perfis dos discentes e seus contextos de aprendizagem. Então, ela vai conhecer, vai entender qual é o perfil do aluno daquele curso. E aí, a partir disso, fazer o melhor planejamento daquele curso. Apoiar o professor na definição dos objetivos, conteúdos, atividades propostas, avaliações de aprendizagem. Então, quando o professor vai lá e propõe uma atividade, ele pode sugerir melhorias, pode sugerir melhores formas de aplicar essa atividade. Então, tudo isso faz parte do design. Adapta ao planejamento as tecnologias disponíveis, equilibrando atividades individualizantes e colaborativas. É aquilo. Você tem que pegar e focar em atividades individualizantes, porque cada pessoa tem o seu contexto diferente. Mas da mesma forma, você também tem de ir lá e produzir atividades colaborativas, que geralmente ocorrem na maioria das vezes naqueles encontros presenciais, para poder criar os laços entre os alunos, criar a capacidade de colaboração, criar essa capacidade de disponibilizar. Então, tudo isso é estudado lá quando vai ser feito o papel do design. Revisar o conteúdo, os enunciados das atividades propostas, propondo uma linguagem dialógica para facilitar o aprendizado. Então, talvez reescrever uma questão, reescrever um material, republicar, recriar uma apostila. Propõe mídias diversificadas, de acordo com os tipos de conteúdo, em especial os conteúdos considerados mais complexos. Então, toda vez que a gente vai criar uma disciplina, a gente recebe uma lista de materiais que a gente pode utilizar, a gente pode criar os nossos materiais, o designer pode criar os materiais, então também tem essa parte. Acompanha a disciplina e o curso no momento do seu planejamento até a sua avaliação. Então, ela vai acompanhar, vai disponibilizar, vai verificar se os alunos estão fazendo. Então, tudo isso aqui são papéis que o designer instrucional vai fazer. Pode ver que são muitas as definições. Em hora nenhuma, o designer instrucional está aqui para substituir o papel do professor ou para tirar a autonomia dele, mas ele está sempre como sendo o braço direito. Então, da mesma forma que a gente tem lá o tutor, o coordenador de curso, o designer instrucional ele fica orbitando entre todas as disciplinas e fica auxiliando o professor justamente nas capacidades que ele pode melhorar para disponibilizar um curso, para disponibilizar uma melhor teoria de aprendizado para aquele aluno lá dentro do curso que ele está fazendo. Então aqui fala aqui sobre algumas atividades, eu acho que a gente pode pular essa parte aqui, né? Depois vocês podem voltar até com ela lá, eu acho que é legal. Mas aqui eu quero ir nessa parte agora, modelos de design institucional. Então agora que a gente já entendeu, a gente vai pegar aqui as conceituações de alguns teóricos para a gente poder pegar alguns conceitos, modelos conceituais de design instrucional e vamos comentar sobre também a parte do AD aqui a gente está importante. Então, todos os modelos que a gente vai discutir, eles têm algumas especificidades, né? Então, primeiro, análise do público-alvo, avaliação das implicações referentes à aprendizagem, compreensão do contexto dos alunos, definição de metas, objetivos, detalhamento do projeto e dos recursos, elaboração dos recursos e avaliação dos processos. Então, vamos começar aqui
a gente vai começar a traduzir, dar um entendimento sobre os modelos que foram propostos por Luhmann. Então, o primeiro modelo que eu acho que é o mais conhecido para design instrucional, pelo menos o mais antigo, é o ISD, que é um modelo utilizado para diferentes mídias e contextos de aprendizagem. No EAD, esse método subdivide o planejamento, projeto, produção e publicação de textos, imagens, gráficos, sons e movimentos. Então, lembra, ele vai trabalhar com todos os recursos audiovisuais, além de realizar também simulações e atividades ancoradas em suportes virtuais. Esse modelo apresenta um processo dinâmico interativo, sendo que a qualidade do resultado depende da capacidade das pessoas envolvidas. Depois ele comentou sobre o Cognitive Instructional Design, que seria um modelo em que o aluno constrói seu conhecimento por meio de experiências e informações significativas. A aprendizagem é realizada por meio de atividades orientadas a objetivos e processos de autorregulação. Então, geralmente a gente usa isso aqui quando os ambientes vão ser utilizar modelos que intensificam os processos cognitivos por meio de uma aprendizagem ativa, centrada no aluno e na reflexão. Então, geralmente pode ser considerado um jogo interativo, pode ser considerado dessa forma. Por quê? Porque você está sempre movimentando e sempre interagindo com o conteúdo lá dentro. Depois você tem o Distributed Knowledge Design, que seria modelo em que a aprendizagem deixa de ser individualizante e passa a ser feita de forma cooperativa. Então passa em leve consideração o surgimento da internet e a facilidade que ela oferece para a distribuição da informação. Então, foca bastante em questão de aprendizagem de forma cooperativa. Então, utiliza muito encontros, utiliza muito fóruns de discussão, utiliza atividades que permitam interação maior entre os alunos, seja essas interações síncronas ou assíncronas. E depois a gente tem Computer Supported Collaborative Learning Design, que propõe uma estratégia educativa em que 2 ou mais sujeitos constroem seus conhecimentos por meio da discussão, reflexão e camadas de decisão. E aqui a gente vai focar no que geralmente é mais utilizado, que é o modelo ADIE, que a gente vai focar nele principalmente, que a gente acredita que seja, pelo que a gente já viu aí, os que têm os maiores índices de discussão e de aplicação dentro da maioria dos designs instrucionais que a gente tem noção. Então, eles podem tipos de design instrucional. Os TIs podem exercer atividades diferentes, então eles podem tanto contribuir na geração de um curso completo, como de apenas um componente, ou uma mídia, como um vídeo, uma animação. E então a gente tem aqui 3 tipos de design instrucional: fixo, aberto e contextualizado. Então, o fixo baseia-se na separação entre as fases de concepção e execução, envolvendo a produção, planejamento e a produção de cada componente curricular antes da ação de aprendizagem. Em geral, o produto gerado é rico em conteúdo bem estruturado, mídias selecionadas e feedback automatizado. Isso aqui é principalmente quando a gente vai montar um curso, igual eu comentei. Talvez você quer montar um curso, um onboarding para uma empresa, você quer montar um treinamento sobre um processo qualquer. Ele vai planejar, vai analisar todo o processo e depois ele vai apresentar todo o conteúdo do curso e só no final recolher o feedback. Geralmente esse tipo de curso aqui, ele não é tanto utilizado quando a gente está falando aqui de formação pedagógica, porque aqui o tempo inteiro a gente está recebendo feedbacks dos alunos e fazendo alterações se forem necessárias. Então a gente tem aqui que seria o aberto, ou design on the fly, que seria um principal artesanal, igual o design privilegia os processos mais do que os produtos. Então os artefatos são criados, refinados ou modificados durante a execução da ação educacional. Então aqui talvez a gente pode estar fazendo aprendizado hoje e aí encontrar um material interessante e introduzir ele na próxima aula, introduzir ele como sendo um material extra, ou então pode verificar que talvez um modelo de atividade não foi tão interessante, então corrigir a rota no meio do caminho. Então a gente pega e aqui na UAB geralmente a gente utiliza mais esse design on the fly, que seria uma aprendizagem mais flexível e dinâmica, um ambiente menos estruturado, com mais links encaminhando a referências externas. Então, implica menor qualidade das mídias, devido à escassez de tempo, e ele precisa de um educador no momento que o modelo que o curso é executado. Então, no nosso caso aqui, vocês têm todas as disciplinas, sempre tem um professor, ou seja, um educador, para poder fazer, vamos dizer assim, o guia ou o segmento daquela disciplina lá dentro. E por último, a gente tem o contextualizado, que é aquele que cuja ação de planejar, desenvolver e aplicar situações didáticas específicas, parte da intenção de incorporar, tanto na fase de concepção quanto durante a implementação,
mecanismos de contextualização e flexibilização. Então a gente pega e tenta fazer isso aqui. A gente sabe que o designer aberto ele é o mais interessante, mas a gente tenta adicionar aqui alguma proposta de personalização e flexibilização por recursos adaptáveis previamente programados. Então seria mais ou menos aqui, a gente programa o curso e aí vê se é necessário a gente vai estar adicionando. Então seria, entre aspas, a mescla entre os dois aqui, a gente tem o fixo e o aberto, ela é uma forma contextualizada que na maioria das vezes, quando a gente vai trabalhando com cursos que tem um educador, que tem um professor junto, vai ser o mais utilizado nessa parte. Interações entre o designer institucional e a equipe multidisciplinar. Então, a gente tem de falar aqui sobre o seguinte: qual que é o papel de cada uma dessas pessoas aqui dentro do curso? Então, a gente começa lá aqui. Coordenador de curso, ele gerencia a implantação e execução do curso. O designer, garantir que o material didático tenha uma interface adequada para os projetos. O pedagogo vai acompanhar o projeto de ensino-aprendizagem, o que se refere ao desempenho do aluno, do professor e do tutor. O professor formador produz material didático e planejar e gerenciar o processo de desenvolvimento da aprendizagem da sua disciplina, além de ser responsável por esclarecer dúvidas, acompanhar e orientar os tutores. Coordenação de tutoria, gerenciar o trabalho dos tutores junto com os professores formadores. Tutor à distância, ele funciona como mediador e avaliador do processo. O presencial atua diretamente no polo, né, e acompanha também, faz acompanhamento do desempenho dos alunos. Tutor de laboratório, em alguns casos, ele pode ter também, que é para justamente acompanhar vocês no laboratório. Eu acredito que na maioria das vezes aí vocês só tem o tutor presencial. E o coordenador de ploro, ele não atua somente em um curso, mas ele gerencia a implantação e gestão acadêmica dos cursos em cada um dos polos. Então você pode ver que tem esse monte de profissionais envolvidos aqui na disciplina, no curso EAD, e a gente tenta fazer justamente como que a gente faz esse fluxo aqui, seria mais ou menos aqui. Então vamos pegar qualquer instituto, esse aqui no caso aqui o Instituto do Espírito Santo tem o SEAD, aqui a gente tem a UAB, ele oferece os cursos em diversos polos de apoio, aí cada um desses cursos tem lá o coordenador de curso, de tutoria, eles geralmente são ligados ao curso, o pedagogo é ligado ao curso, design institucional, formador, e aí o tutor à distância auxilia o aluno, o tutor presencial está ligado diretamente no polo, e aí a gente tem aí o acompanhamento entre os alunos, o tutor à distância interage virtualmente e o aluno tem acesso aos recursos didáticos, o ambiente virtual de aprendizagem, materiais didáticos e tudo aquilo. Então, toda essa parte aqui, tanto do curso quanto os feedbacks dos tutores e o contato direto com o professor formador, são feitos contato direto com o aluno. E o design instrucional, ele vai estabelecer justamente a interação com o coordenador de curso, com o professor conteudista formador e com o pedagogo. Seu contato com o coordenador, ele visa conhecer o projeto pedagógico do curso. Contato mais direto que o design institucional estabelece justamente com o professor conteudista formador, uma vez que juntos eles promovem o uso mais adequado das tecnologias com o apoio do processo. Então, é o que eu sempre comento, o design institucional está diretamente ligado com o nosso professor justamente para produzir o material e disponibilizar para vocês que vai ser utilizado durante o curso. Ok? Então, assim, o objetivo dessa primeira parte da disciplina é justamente entender esse primeiro capítulo. Aí, essa parte do modelo ADI, a gente vai fazer ela aqui na próxima aula para a gente dar continuidade. Quanto a esse primeiro capítulo sobre a principal função do design institucional, os papéis do EAD, ficou alguma dúvida, Alisson? Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza? Você sabe se vai ter mais alguém ou sempre vamos ser só nós dois? Então beleza. Não, tranquilo, é bom que aí qualquer coisa, se o pessoal tiver dúvida também eles entram em contato, mas vai sendo mais direto aí, mais objetivo. Então é isso. A gente continua na próxima aula com essa parte do modelo ADA, então se você não tiver nenhuma dúvida. Beleza? Beleza. Então combinado. Valeu, Alisson.